Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Hoje vou falar de um erro muito cometido por aí, principalmente quem anda de transporte público. Eu vou usar o exemplo de Berlim, né? Quem anda de transporte público em Berlim, principalmente no S-Bahn, ouve o tempo todo algo em alemão errado, tá? E eu gostaria de, isso, né, me irrita de uma certa maneira como professor de alemão, e eu gostaria então de chamar a atenção de vocês para o uso errado da preposição nach nos transportes públicos de Berlim, tá bom? Então, fica comigo nesse vídeo, ele vai ser muito informativo. Vamos lá para a nossa dica de hoje. Eu gostaria primeiramente de compartilhar com vocês o vídeo que eu fiz ao andar de S-Bahn aqui em Berlim. Assistam! Nächste Station, Altklinike. S9 nach Flughafen BER. S9. Zurückbleiben bitte. Então, perceberam o erro? Se não perceberam, vamos lá. Nós acabamos de ouvir o S-Bahn nach Flughafen. Aí é que está o grande erro, tá bom? Eu gostaria então de comentar com vocês na dica de hoje o porquê isso está errado e qual seria a forma correta, tá bom? Bom, vamos lá. Nós vamos combinar o seguinte, tá? A preposição nach, tá? Vamos lá. A pergunta aqui que nós fazemos é a pergunta wohin, tá? Então, para onde, tá? Para onde vai o trem? Tudo bem? Então, vai para o aeroporto, tá certo? Ok. Nós aprendemos, né, de um modo geral, principalmente nas primeiras aulas, né, dos cursos de alemão, que nós utilizamos a preposição nach, por exemplo, para dizer nach Brasilien. Tá? Então, eu vou para o Brasil, então, nach Brasilien. Beleza, até aí tudo bem. Nós identificamos, então, que o nach tem o significado de para. Tá? Só que a preposição para, ela só pode ser utilizada quando o nosso destino, tá? Agora em termos gramaticais, ele não tiver um artigo. Tá? Então, nós não podemos dizer, no caso em alemão, tá? Nós não dizemos o Brasil ou a Brasil. Nós dizemos simplesmente Brasil, tá bom? Então, nós temos um grupo de palavras com as quais nós não utilizamos artigo em alemão, tá? Então, com essas palavras, nós podemos utilizar sem problema nenhum a preposição nach. Então, vamos começar com continentes. Tá? Os continentes em alemão não recebem artigo. Tá? Então, vamos dizer nach Europa. Tá? Ok. Os países, a maioria dos países em alemão, não recebem artigo. Tá bom? Então, nach Deutschland. Os estados, por exemplo, vamos pegar um dos 16 estados na Alemanha, eles também não têm artigo. Tá bom? Então vamos pegar o próprio Berlim. Berlim é uma cidade, mas também é um estado, né? Uma cidade-estado. Então nós dizemos nach Berlin, sem problema nenhum. As cidades em alemão, nenhuma delas recebe artigo. Tá? Então nós podemos dizer simplesmente nach Berlin. Os bairros, tá? Também não recebem artigo. Então, nós dizemos, vamos pegar um bairro de Berlim, o Prenzlauer Berg, então nós dizemos simplesmente nach Prenzlauer Berg, tá bom? E por último, né, quando eu digo eu vou para casa, e essa casa pode ser em qualquer lugar, né? É a minha casa, é o meu lar, tá? Vamos entender
a palavra casa aqui como lar, nós também utilizamos a preposição nach, tá? Nach Hause, tá? Tirando esses exemplos, nós não utilizamos mais a preposição nach, tá? Então, no caso do aeroporto, né, nós dizemos der Flughafen, tá? Então, a palavra aeroporto tem artigo, tá bom? Ela tem artigo. E eu não posso utilizar, nesse caso, a preposição nach. É um erro, tá? É um erro, digamos assim, gravíssimo, tá bom? Mas tem uma explicaçãozinha aí, tem um desconto aí, eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos falar primeiro, né, da forma correta, antes de eu falar do desconto, tal, por que isso acontece. Vamos falar da forma correta, tá bom? Então, repito, tá? Onde as palavras, né, em termos gramaticais, as palavras que não recebem artigo, e eu citei quais são, nós podemos usar a preposição na sem problema nenhum, tá? Mas, quando nós tivermos artigo, nesse caso, tá, nos exemplos, vamos pensar assim, né, uns exemplos de o que nós encontramos na cidade, né, os estabelecimentos que nós encontramos na cidade, para onde eu posso ir usando o transporte público, certo? Eu vou poder, vai depender muito do lugar, tá? Do lugar para onde eu estou me locomovendo. Se é um lugar fechado, se é um lugar fechado quando eu digo, né, um estabelecimento fechado, se é um estabelecimento, digamos assim, aberto, tá? Por exemplo, uma feira de rua, tá? Se esse lugar para onde eu estou me dirigindo, ele é uma ideia e não necessariamente um lugar, tá? Por exemplo, uma festa, tá? Uma festa, ela pode ser é, é uma ideia quando duas pessoas se encontram, né? Em qualquer lugar que seja, um lugar fechado, um lugar aberto, online, né? Duas pessoas se encontram e têm um motivo para celebrar. Então isso já pode ser caracterizado como uma festa, né? Vamos abrir aqui uma garrafa de champanhe e vamos comemorar, tá? Então, isso já pode ser considerado como uma festa. Você não precisa estar num lugar fechado, entende? Então, assim, isso eu considero como ideia, tá? Ou, às vezes, também nós estamos indo, mas nós utilizamos não o nome do estabelecimento, como supermercado ou como hospital, mas nós utilizamos, por exemplo, a profissão ou mesmo a atividade que nós praticamos naquele lugar, como se fosse o lugar. Então, por exemplo, ir ao médico. Não, você não vai ao médico, você vai ao hospital, você vai à clínica, você vai ao consultório, é para aí que você vai, né? Mas lá dentro está o profissional, e aí a gente usa, ao invés de usar, né, o nome do estabelecimento, a gente usa o nome do profissional para designar o lugar, tá? A mesma coisa quando a gente fala assim, eu vou para a capoeira, tá? A capoeira, ela acontece em algum lugar, em alguma academia, um estúdio, né? É para lá que você se dirige, é para lá que você pega o S-Bahn e se dirige, tá certo? Mas a gente não usa o nome do lugar, a gente usa simplesmente o nome da atividade praticada neste lugar, tá? Então, tudo isso vai depender, né, o uso da preposição correta vai depender do lugar para onde nós estamos nos locomovendo, tá? Então é importante considerar isso para entender qual é a preposição correta, tá? Bom, vamos considerar então agora a palavra Flughafen, que é o que nos interessa aqui nesse momento, tá? Der Flughafen, tá? O aeroporto. Bom, com a palavra Flughafen vai funcionar assim. Em primeiro lugar, é um estabelecimento fechado, né? Algo que existe, é concreto, né? Nós podemos entrar e sair, nós podemos fotografar, tá? Então, é, é algo real, né? Não é uma ideia, não é a substituição, né, de uma profissão pelo lugar, enfim, um nome pelo lugar, nada, tá? É um lugar real, tá bom? Aqui nós vamos precisar fazer a seguinte observação. Com o S-Bahn, né, o S-Bahn, ele vai na direção do aeroporto, tá? Nós temos uma estação, essa estação, né, de trem, ela está ali junto, né, ao aeroporto,
certo? Mas aí você vai, né, de trem até a estação, ali você desce, né, e vai a pé, tá certo? E entra a pé no prédio, né, no aeroporto, tá bom? Então, por que eu estou comentando isso? Porque se você vai, né, com transporte público na direção de algo, mesmo de carro, tá? Você vai na direção de algo, né, de um estabelecimento, nesse caso, a preposição zu é a que mais se encaixa dentre todas as preposições que a gente tem no alemão, tá? Por quê? Porque você não vai, né, o S-Bahn, ele não vai entrar no aeroporto, tá? Quem vai entrar é você a pé, tá? O S-Bahn ele vai parar na estação, mas ali você está se deslocando na direção do aeroporto, tá? Então, nesse caso, nós vamos usar a preposição zu, tá? E zu é uma preposição com o dativo, tá? Então, nesse caso, né, do anúncio no S-Bahn, o correto seria Zug, né, o S-Bahn zum Flughafen, né? A forma mais correta de falar de acordo com a gramática alemã, tá bom? Bom, depois que você desce do S-Bahn e vai a pé, tá? Então aí nós estamos considerando já o prédio, né? Prédio real. E aí sim, e aí você vai, e nesse caso você vai utilizar a preposição in, junto com o acusativo, tá? Então, ich gehe in den Flughafen, tá? Então eu vou ao aeroporto, que eu estou entrando no aeroporto, tá bom? Então, um é na direção, tá? O zum, nesse caso, é na direção, e o in é entrar, de fato, no estabelecimento. O uso das preposições é um assunto até um certo ponto complexo, tá? Porque nós temos, nesse caso, uma terceira forma de falar, tá? Que eu vou ao aeroporto, seria utilizando a preposição auf, tá? Então, ich gehe, digamos assim, auf den Flughafen, tá? Normalmente a gente fala mais ich bin auf dem Flughafen, tá bom? No caso né, de deslocamento é mais zum mesmo, tá? E não tanto auf. Mas o auf, tá? Todo mundo entende o auf como sobre. Mas no caso nesse caso de estabelecimentos, tá? A gente usa o auf quando nós estamos nos dirigindo para um local onde há uma aglomeração de pessoas, tá? Um encontro de muitas pessoas num lugar só. Um aeroporto é um lugar onde há muitas pessoas, tá? Como também uma estação de trem, como também uma festa, como uma demonstração, né? Uma passeata, uma conferência, por exemplo, tá? Mesmo né, um show, nós podemos utilizar nesses casos a preposição auf né, por termos uma grande concentração de pessoas num lugar só, tá? Então, vocês veem um exemplo tão básico, né, tão simples, né? Nós temos pelo menos três formas diferentes de falar para, né, ou ao aeroporto, tá? E a variante que eles escolheram foi a variante errada, né? Eles utilizaram aí, escolheram a preposição nach, tá? E agora eu quero dar o desconto, né, para eles. Por que foi feita essa escolha, tá certo? Bom, em primeiro lugar, a gente, né, pensando que na maioria né, das direções que a gente vai, a gente não precisa de artigo e utilizamos então a preposição nach, tá? Em muitos casos, o nach vai funcionar, tá? Eu digo mesmo nos anúncios, né? Dentro do S-Bahn, a preposição nach ela vai funcionar, tá? Mas não para todos os casos, tá? Principalmente quando a estação, por exemplo, tem no seu nome a palavra rua, né? Straße, por exemplo, tá? Não dá. Flughafen, não dá, tá? Platz, tá? Praça, também não dá, tá? Porque todas essas palavras na gramática, elas têm artigo,
tá? Elas têm artigo, então não posso utilizar a preposição nach, tá? Mas voltando ao que eu falei anteriormente, né? Se para cada palavra, tá? Para cada palavra a gente usa uma preposição diferente, em primeiro lugar, ou para uma palavra às vezes a gente usa duas, três preposições diferentes, tá? Então é impossível, tá, para o sistema de som, né, dar conta de todos esses usos diferentes das preposições em alemão. Tá? É impossível. Tá? Então, imaginem vocês, né? Eles fazem uma gravação e aí a gravação é sempre a mesma, né? Zug nach ou S-Bahn nach. Sempre a mesma gravação. Tá? E aí, de acordo com a estação, eles vão colocando o nome da estação. Tá certo? Então não daria para fazer milhões de gravações, né? E aí, para cada situação, a gente usa uma gravação diferente. Então, nesse caso, a gente usa uma gravação só, mesmo que ela esteja errada, né? Mas, pelo contexto, tá claro, subentende-se que tá ok, tudo bem, né? É aceitável dizer, por exemplo, Zug nach ou S-Bahn nach Flughafen. Bom, para fechar o vídeo, no começo eu comentei com vocês, né, que a preposição nach ela é utilizada, né, depois de continente, depois de países, depois de estados, né, cidades, bairros e o lar, né, o lar do oscilar. Mas em relação aos países, tá? Alguns países em alemão recebem o artigo, tá? Se vocês quiserem, comentem aqui, né, embaixo do vídeo, simplesmente eu quero, eu posso mandar para vocês, né, uma lista com os países em alemão que recebem o artigo. Tá? Não são muitos, para ser sincero, mas tem alguns importantes, inclusive, que são utilizados, né, no dia a dia bastante, estão presentes nas redes sociais, estão presentes nas notícias. Tá? São países, por exemplo, né, os Estados Unidos, então né, é muito, digamos assim, entre aspas, feio, né, dizer eu vou na, né, USA, tá? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente, né, com esses países que estão muito presentes, né, no dia a dia, nas notícias, né, nas nossas frases, nos nossos exemplos, tá? É, além disso, acho que é importante comentar o seguinte: se o país ele recebe artigo, tá bom? Então não vai ser o nar, tá? Vai ser a preposição in, tudo bem? In junto com o acusativo, tá? Então no caso dos Estados Unidos, eu vou dizer in die USA, tá? Ich fliege in die USA, tá? Um outro exemplo que está bem presente agora, né, nas notícias é a Ucrânia, tá? Então nós temos Ich fliege in die Ukraine, tá? É um país feminino, tá bom? E também a Suíça, né, que é também um país feminino, tá? Então nós temos in die Schweiz, tá? In die Schweiz. Beleza? Ok. Dentro disso, não podemos esquecer, tá, que alguns países, eles são, vamos lá, alguns destinos, tá, são ilhas, tá bom? Então, tem alguns países que são ilhas, tá? Vamos pegar, por exemplo, o Japão, vamos pegar a Inglaterra, são ilhas, tá? São ilhas grandes. Podemos pegar Cuba, por exemplo, como exemplo, tá? É, então, nesse caso, a gente tem que levar duas coisas em consideração: a questão geográfica, né, o aspecto geográfico, e o aspecto político, tá bom? Então, Japão, Inglaterra são ilhas, mas ao mesmo tempo são ilhas enormes, vamos dizer assim, são ilhas que têm um status político, tá? Então a gente não considera o Japão como uma ilha, e sim como um país sem artigo, tá? Então nós dizemos sem problema nach Japan ou nach England, certo? Agora,
Quando nós tivermos, mesmo que sejam países, tá? Mas às vezes são ilhas pequenas, bem pequenininhas, assim, principalmente, né, no Oceano Índico, lá tem várias, né, vários países que são, né, compostos, na verdade, por pequenas ilhas, tá? Ou mesmo uma ilha, como a gente conhece mesmo aqui na questão da Espanha, a ilha de Maiorca, por exemplo, tá? É, Itália, Sicília, por exemplo, tá? Sardenha, mesmo no Brasil, né? Fernando de Noronha, certo? Então, nesses casos, quando a ilha é ilha mesmo, ela faz parte de um país, tá? Ou mesmo é um conglomerado ali, né? De pequenas ilhas que acaba formando o país, aí vai mais para o aspecto geográfico, tá? Então aí nós utilizamos a preposição auf, tá? Então não vai ser nem o nar, nem o in, e sim a preposição auf. Vocês veem, né, o quão complexo é o uso das preposições em alemão, tá certo? Então não é só a preposição nach, não é sempre, né, a preposição nach, tá bom? Bom, é isso então que eu queria passar para vocês. Se esse vídeo fez sentido para vocês, então se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber, né, as notificações, compartilhem também este vídeo com outras pessoas, nos ajudem aí a fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais e não deixem de comentar aqui, né, o eu quero, eu mando para vocês então uma listinha dos países e das ilhas também que tem artigo em alemão e não podem ser utilizadas com a preposição nach. É isso aí. Belínguas deseja a todos bons estudos.